Oi pessoal, tudo bem com vocês? Acabamos o livro de Êxodo, completamos no vídeo passado, no Êxodo capítulo 40, e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho do tabernáculo e o Evangelho de João. Então, como a gente acabou o livro, eu achei que valia muito a pena contar um pouco sobre isso, porque a gente sabe que todas as coisas do Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Então é muito legal a gente fazer esse link com o Novo e com o Velho e com o Novo Testamento. Então, pra gente compreender, né, um pouco desse plano maravilhoso de Deus, vamos voltar um pouquinho na história. Na verdade, vamos voltar muito na história. Eu quero descrever tudo com vocês. Então, antes do ser humano existir, no céu existia um anjo chamado Lúcifer, o qual o Senhor o colocou numa posição de querubim da guarda, né? Ele tinha um cargo de bastante destaque em relação às demais criaturas, aos demais anjos que estavam lá no céu, né? Tudo isso, gente, nos fala lá em Ezequiel, tá bom? Lá no capítulo 28. Então, Lúcifer, né? A Bíblia nos diz que ele era perfeito, ele era sábio, ele era belo, ele era reluzente, vamos dizer assim, mas ele tinha muita autoridade, né, e privilégios que Deus havia concedido para ele. Mas ele se rebelou contra Deus. Ele começou a desejar ser igual ao Criador. Ele começou a desejar competir com Deus. Ele cobiçava a autoridade de Deus. Então ele começou a planejar, né? Ele queria ocupar o lugar de Deus. E ele começou a planejar, ele começou a falar com vários anjos lá para eles se voltarem contra Deus. Mas, gente, a gente sabe que ele não conseguiu a vitória, até porque Deus é soberano e ele é todo-poderoso, onipotente, nunca ninguém venceu e nunca nem ninguém vai vencer ele. Então, tudo isso só fez com que Deus o expulsasse lá do céu, né? Então, Deus o lançou nas densas trevas, a Bíblia diz lá em Isaías. Então, aqui, gente, eu vou abrir um parênteses para explicar uma questão para vocês. O que é a alma, né? A alma, a gente pode dizer que ela é a pessoa, né? Ela é a personalidade da pessoa, é quem nós somos. Então, Deus, ele é um espírito com 3 almas. Um espírito com 3 almas. Então, ou seja, 3 pessoas, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os anjos, eles são um espírito que tem uma alma. Então, é um espírito com uma pessoa. Então, vocês podem se perguntar, né? Por que Lúcifer e os anjos, eles não tiveram a oportunidade de redenção, né? Foi porque eles pecaram no estado eterno e eles morreram eternamente, tá? Então, por isso que eles não tiveram essa oportunidade. Mas e o homem, né? O homem, ele tem uma alma, que é uma pessoa, um corpo físico e um corpo espiritual. Então, ele tem a carne e o espírito. E não é o Espírito Santo, é o Espírito que, junto com o Espírito Santo, começa a combater a carne e o corpo, que é o enfraquecimento do homem, que é o que afasta o homem de Deus, né? Que é o pecado, os desejos, enfim. Então, por conta do homem ter um corpo, então o corpo que enfraquece o homem é a oportunidade que Deus dá do homem ter a redenção. Então, o corpo que enfraquece o homem, porque o homem tem o corpo, é que ele tem essa oportunidade de redenção. Então, lá em Gênesis, a palavra de Deus nos fala que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, Lúcifer e os anjos caídos, eles já estavam aqui na terra, né? Quando Deus começou a criar o mundo. Então, e quando Deus estava criando o mundo, ele tinha um propósito, ele queria ele queria ter um relacionamento, ter comunhão com a sua criação, né?
E no princípio era assim, Adão e Eva, eles caminhavam com Deus, eles tinham contato direto com Deus, mas aí eles pecam, né? O homem peca, e ele sai desse estado de comunhão com Deus, mas o homem... E ele não pode mais se relacionar com Deus, porque o pecado sempre afasta o homem de Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E em toda, gente, soberania de Deus, ele sabia que o homem pecaria, porque Deus nunca é pego de surpresa. Então, antes mesmo da fundação do mundo, ele já havia projetado um plano para trazer a salvação, para trazer a redenção para a humanidade. Então, desde sempre, desde antes do pecado entrar no mundo, Deus sabia que teria que colocar o seu plano em prática, né? Porque o homem sozinho, ele não, pelos seus próprios esforços, não conseguiria voltar a ter um relacionamento com ele novamente. Então, Deus teria que agir. Então, e qual plano é esse, né, gente? Esse plano é Jesus. Esse plano é Jesus, é um novo e vivo caminho que o homem deve percorrer de volta para Deus. A gente sabe que ele é o nosso intercessor, é o nosso redentor. Então, o Antigo Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Por isso, o tabernáculo que a gente viu nos vídeos passados são sombra das coisas que se manifestariam em Jesus. Então, como a gente já estudou, né, tanto os materiais quanto os móveis, a sua estrutura, tudo está relacionado ao tabernáculo que tipifica Jesus, né? Tudo tem sua tipologia lá. E no Evangelho de João, a gente tem essa perfeita explicação de Jesus como o nosso tabernáculo. Então, vamos lá. No Monte Sinai, Moisés recebe os 10 mandamentos, mas junto com ele, recebe também instruções e ordenanças de Deus. E no meio dessas instruções, Moisés também recebe a ordem de construir um tabernáculo, que seria a morada de Deus. Então, nas diferentes ordenanças que a gente vê no livro de Êxodo e a gente vai ver em Levítico, ilustra a obra da graça de Deus, que vai ao encontro do pecador, né, a fim de lhe apresentar o meio de se aproximar, de voltar para Deus, né? Então, visto que o homem, ele não podia dar sequer um passo em direção a Deus, né? O homem não tem condição nenhuma de guiar esse processo, né? De voltar a ter comunhão com Deus. Então, Deus, em Cristo, ele teve que fazer todo o caminho para vir até nós. Então, por que, né, o Evangelho de João começa lá no céu, começa lá na morada da glória de Deus, a qual é representada pela arca e pelo propiciatório que fica no Santo dos Santos. Então, lá no Evangelho de João nos diz, né? E o verbo se fez carne. Então, o Filho de Deus se esvaziou e saiu do santuário. E aí João diz, e vimos a sua glória. Assim como a nuvem aparecia sobre o tabernáculo, a glória de Deus se manifesta em Jesus, que vem habitar no átrio, no pátio, no meio dos homens. Naquele tempo, gente, o israelita que tinha a consciência de seus pecados, ele entrava no átrio para lhe oferecer um sacrifício sobre o altar do holocausto. Nós também, ao entrarmos nesse átrio, nós entramos como pecadores, nós entramos mortos espiritualmente e longe do Pai. E ao aceitar o sacrifício de Jesus, ao declarar que ele morreu a nossa morte, para que nele nós tivéssemos vida, ao declarar que nós somos pecadores e confessar os nossos pecados, nós estamos dizendo que precisamos do plano de Deus, né? Aquele que desceu até nós, que veio de Deus, aonde o inculpável, o sem defeito, o sem pecado, o único que podia agradar verdadeiramente a Deus com seu sacrifício, é nos revelado lá em João, no versículo 29, no capítulo 1, versículo 29, onde João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dentro do átrio, continha 2 móveis. O altar do holocausto, onde era feito os sacrifícios, e a pia, para os sacerdotes se lavarem antes de entrarem no santo lugar. Ao aceitarmos Jesus como o Cordeiro de Deus, a gente tem os nossos corpos lavados, a gente tem nossos corpos limpos com a eficácia do sangue dele.
Então nós somos transformados em sacerdotes para adorar o Pai em espírito e em verdade. Nós somos lavados e purificados pela palavra, que é o próprio Jesus. E a gente começa esse processo de santificação, que é a mortificação da nossa carne, para que nasça um novo homem, para que a cada dia a gente se pareça mais com Cristo e menos conosco. Então, somente Jesus poderia nos conduzir para esse santo lugar, né? Que é o primeiro aposento do tabernáculo, onde a gente consegue ver lá nos capítulos 14 a 16. Então, o santo lugar do tabernáculo, né, o separado do santo dos santos pelo véu, continha 3 utensílios: a mesa dos pães da proposição, o candelabro com suas 7 lâmpadas e o altar de ouro, onde era representado o incenso. O Senhor é o pão da vida que desceu do céu. Está lá em João 6, versículo 33 e 35. A mesa pura e os 12 pães mostram Cristo como o pão da vida, o alimento espiritual, o maná fresquinho. E Jesus disse que é a luz do mundo. Aquele que o seguir não andará nas trevas. E Jesus disse também que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, cuja a luz nos guia. E o Espírito Santo, ligado com a eficácia da obra de Cristo, eles manifestam o candelabro e as suas lâmpadas, né? E por último, a gente pode dizer que ele nos conduziu até o altar de incenso, quando nos ensinou a pedir em seu nome, que ele nos diz que o Pai nos ama e é pra gente derramar perante o Pai o perfume deste doce aroma que é o nome de Jesus, onde Jesus ensina a pedir no nome dele, está lá em João, capítulo 16, versículo 26 ao 27. Então, desta maneira, né, os 3 objetos de ouro que estão no santo lugar nos recordam o Espírito Santo, a palavra, que é o nosso alimento, alimento para as nossas almas, e a oração, que são os 3 recursos do crente. Então, todos os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo do tabernáculo, né, sob certas condições. Mas no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote é quem podia entrar, na condição de ser o representante uma vez por ano, trazendo consigo o sangue da expiação para colocá-lo sobre o propiciatório, né, sobre a tampa da arca. E depois disso, ele iria para onde o povo estava, né, para todo mundo ver ele. E isso era a prova de que o sacrifício pelo pecado havia sido aceito por Deus, que Deus estava satisfeito. Então, a esse Santo dos Santos, né, corresponde ao capítulo 17, onde o nosso sumo sacerdote ele entra no lugar santíssimo em nosso lugar, para fazer ali a expiação pelos nossos pecados e consumar a sua obra, então por meio da qual ele satisfez perfeitamente a justiça de Deus. Então, no relato do Evangelho de João, a cruz de Jesus é descrita segundo o caráter do holocausto, que eles faziam na cerimônia no dia da expiação. Nos capítulos 18 e 19, né, os quais revelam as cenas da paixão de Cristo, nos apresentam ele como aquele que se ofereceu por vontade própria, né, e se ofereceu a Deus em nosso lugar. Então Cristo ele vestiu as nossas roupas sujas, impuras do pecado, ele morreu em nosso lugar e nos colocou, né, as suas roupas limpas, colocou as suas roupas puras em nós, para que nele o Pai nos olhar e nós sermos achados inculpáveis. Então, depois da morte de Jesus, né, depois que o seu corpo foi rasgado, o véu que escondia a arca, que representa a glória e a presença de Deus, também se rasgou. Então, com essa abertura desse véu, abriu um novo e vivo caminho para o relacionamento entre Deus e o homem. Então, Jesus é esse lugar de encontro entre Deus e o homem. Jesus é aquele que veio do céu para tornar o homem capaz de se aproximar de Deus novamente. E no capítulo 20, né, fala que Jesus ele apareceu vivo aos olhos dos seus seguidores. Ele ressuscitou como prova indiscutível de que seu sacrifício
havia aceito pelo Pai, gente. Glórias a Deus por isso. E Jesus, ele nos diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, nos diz: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, gente, eu tenho, na verdade, a área do tabernáculo, né? O átrio, o lugar santo e o santo lugar, que representam o átrio, representa o caminho para a salvação. O lugar santo, a verdade, né? Que é a santificação. Quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra, você não quer mais ficar nos seus pecados, você quer a santificação e se parecer cada vez mais com Jesus. E o santo dos santos, que é a vida eterna, a comunhão com Deus. Então Jesus, ele é o tabernáculo, Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Amém? Então, gente, esse é um pouquinho do que eu queria passar para vocês sobre o tabernáculo e o Evangelho de João. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que será o capítulo 1 de Levíticos. Amém?